Em primeiro lugar, muito obrigado por nos dar o vosso tempo para assistir à nossa sessão de Big E Talks, precisamente sobre o impacto do Covid-19 nesta nova realidade. O meu nome é Eduardo Nunes, sou trader no Big e ao longo da próxima hora e um quarto, comentaremos aqui algumas oportunidades de trading em ações e matérias-primas. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá ser circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no Big. Ok, excelente. Demos então início à nossa apresentação de hoje. Em primeiro lugar, deixar-vos nota aqui da agenda. Durante os primeiros 10 a 15 minutos, ainda com este gráfico na tela, comentaremos um pouco o panorama fundamental, apenas para termos aqui uma introdução que nos será certamente bastante útil ao longo da próxima hora e um quarto, sempre que analisemos um ativo, uma ação, uma matéria-prima. Vamos fazer um pouco de paralelismo com estes primeiros 10 minutos. Ao longo dos primeiros 10, 15 minutos, como dizia, de facto, comentaremos aqui um pouco, de forma resumida, evidentemente, o panorama fundamental à escala global. Destacaremos um pouco aquilo que é a nossa visão em termos de cenários até final deste ano de 2020. Qualquer investidor, qualquer trader, na minha opinião, deve considerar pelo menos um cenário bullish e um cenário bearish até final deste ano de 2020 e realmente à medida que o tempo vai avançando, ir alocando diversas probabilidades a cada um dos cenários e, em última instância, até saber como agir em qualquer uma delas. Depois disso, depois destes primeiros 15 minutos fundamentais, olharemos com algum detalhe para nomes individuais, nomeadamente índices acionistas, tanto na Ásia como na Europa, Estados Unidos, também América Latina, e depois enveredaremos por nomes individuais como Amazon, Alibaba, Twitter, Disney, Boeing, Airbus, a BNP Paribas, entre outros nomes que serão analisados tanto na Europa como também nos Estados Unidos. Pelo bom, vamos a isso. Como certamente já todos sabem, vivemos uma realidade completamente distinta desde meados de fevereiro, aproximadamente, de forma mais expressiva. Temos vivido uma situação absolutamente sem precedentes, nomeadamente uma pandemia, um vírus humanitário que se tem propagado a uma velocidade, infelizmente, alucinante, uma pandemia global que obrigou a medidas de lockdown, de fechar cidades e países inteiros, para realmente conter a enorme propagação deste vírus que se alastrava e continua a alastrar, infelizmente, a uma velocidade bastante significativa. E, em última instância, lá está, acabámos por ter de assistir a medidas sem precedentes e que têm impactos também sem precedentes, não só na economia real, como também nos mercados financeiros. Pelo bom, não me querendo alongar em demasia, por ser também muito evidente que as medidas que estão em vigor no momento atual, já há mais de um mês, terem um impacto sem precedentes na economia real, no bom funcionamento de diversos segmentos económicos em particular, mas, bom, para a economia como um todo, evidentemente o impacto é também massivo e sem precedentes para o mercado acionista. E, de facto, entre finais eu dividiria a nossa análise em 3 fases aqui para o mercado acionista. Aqui o Hong Kong 50 é o primeiro exemplo, é o primeiro gráfico que exemplificará cada uma destas fases, contudo, todos os gráficos que nós vamos ver, daí eu achar particularmente interessante, com as devidas aspas, perdermos aqui algum tempo a dissecar estas fases que vou mencionar, porque cada ativo que vamos analisar será possível claramente fazer o paralelismo com este panorama fundamental. Eu destacaria então a fase 1 como a fase de pânico e liquidação. É o título desta primeira fase que vigorou para o mercado acionista como um todo. Na Europa e Estados Unidos é ainda mais notório, entre finais de fevereiro, última semana de fevereiro e meados de março aproximadamente. Foi a situação em que realmente o Covid começou a ter um impacto humanitário e económico bastante notório, acabou por ser um rastilho, o trigger, o catalisador para vermos a volatilidade a subir de forma absolutamente sem precedentes num curtíssimo espaço de tempo. Permitam uma expressão. A volatilidade acabou simplesmente por disparar e nessa primeira fase, entre finais de fevereiro e meados de março, por ser uma situação nova, por ser uma situação absolutamente dantesca, absolutamente preocupante, os níveis de volatilidade e, evidentemente, o mercado a antecipar já impactos na economia real absolutamente históricos pelos piores motivos possíveis, acabámos então por assistir a um spike de volatilidade, a um disparar de volatilidade de forma muito importante.
Tal situação originou, de facto, como mencionei, situações de autêntica liquidação, nomeadamente fundos de pensões, investidores institucionais de grande dimensão, não têm mandatos de gestão para ter tanto risco em carteira e, devido a níveis de volatilidade absolutamente astronómicos verificados entre finais de fevereiro e meados de março, tais fundos de investimento viram-se na obrigação de liquidar posições, de fechar posições para estar concordantes com aquilo que são os níveis de risco máximo que podem ter, sob gestão, que podem ter em carteira. Pelo que bom, essa fase 1, ok, é marcada simplesmente, permita uma expressão, por este risco para baixo, ok? Aqui desde finais de fevereiro, é mais visível noutros gráficos que veremos mais à frente, desde finais de fevereiro até meados de março, liquidação, pânico, a única frase que vigorou foi cash is king, procura por cash, procura por liquidez, inclusive metais preciosos que supostamente poderiam ativar o perfil de refúgio, foram alvo de pressão vendedora. O mercado procurou unicamente uma coisa, liquidez e redução máximo de risco. Ok? Passamos então a meados de março para a fase 2, que tem como nome Bounce Rebound. Ok? E é muito visível também neste gráfico, o Hong Kong 50 recupera de forma significativa e todos os gráficos que veremos à frente também, ok? Ou praticamente todos. E esta fase de bounce é marcada realmente por uma reentrada clara de pressão compradora para com ativos de risco à escala global, nomeadamente para com o mercado acionista, tanto asiático, europeu, norte-americano, alvo realmente aqui de uma melhoria de sentimento clara, motivada por 3 fatores. Em primeiro lugar, perspectivas de uma recuperação económica muito sólida, nomeadamente depois do governo norte-americano, a Reserva Federal, e a Reserva Federal, melhor dizendo, terem enunciado estímulos absolutamente massivos, estímulos que o mercado interpreta que evitarão, não evitarão, evidentemente, uma recessão económica na qual já nos encontramos no momento atual, de forma evidente, mas poderão ter a capacidade de evitar uma convergência para um âmbito depressionário mais profundo. Pelo que, bom, em última instância, lá está, esta fase 2, fase de rebound, é marcada por expectativas de recuperação económica bastante significativa, bastante forte. Este é apenas um catalisador. Segundo catalisador que justifica esta fase do bounce, notícias, eu não consigo dizer boas, mas menos más, isso sim, em relação à vertente humanitária, nomeadamente há alguns dados que apontam para o facto de realmente a pandemia, tanto na Europa como nos Estados Unidos, possivelmente já ter atingido o seu pico a nível de propagação e, por conseguinte, daqui em diante, a ser aqui um quanto mais controlável e realmente que as curvas de casos totais de Covid-19, tanto na Europa como nos Estados Unidos, pudessem começar ou possam vir já a mostrar sinais de aplanamento e deixar de apresentar um crescimento exponencial que era preocupante e indubitavelmente assustador. Pelo que, bom, fase do bounce, para já destacámos perspectivas de recuperação económica sólida, fruto de estímulos massivos e históricos, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, notícias menos más de caráter humanitário que apontam para o facto da pandemia ser um quanto mais controlável. E, para terminar, um terceiro ponto, não menos importante, é uma pressão particularmente compradora para com empresas que foram massivamente vendidas na fase de pânico, ok, na fase 1, mas que realmente possam não estar massivamente afetadas por esta fase de lockdown, ok? Nomes como Amazon, como Netflix, como veremos um pouco mais à frente, que foram vendidas de forma absolutamente massiva, melhor dizendo, na fase de pânico unicamente, porque realmente foi obrigatório à escala global, investidores de retalho, obrigatório com as devidas aspas, investidores de retalho, principalmente institucionais, fundos de pensões, reduzirem massivamente o risco das carteiras, acabou por originar um sell-off sem precedentes no mercado, e tais empresas também foram alvo de pressão vendedora, quando na realidade os fundamentais da empresa possam não estar massivamente afetados nem por uma crise económica, nem por uma crise humanitária, ou seja, nem por este great lockdown que vivemos no momento atual. É o caso de Amazon, de Netflix, entre outras. Ou seja, o terceiro e final argumento que justifica esta forte valorização, ok, na minha perspectiva, é fruto aqui de procura para com empresas que foram massivamente castigadas, mas que podem não estar afetadas por este âmbito lockdown. Últimos 5 minutinhos aqui da vertente fundamental antes de passarmos para a próxima fase da apresentação, que será bastante acionável e técnica, ok, durante os próximos 50 minutos.
Apenas deixar-vos uma breve nota da fase 3. A fase 1 e 2 acontecem de forma bastante rápida. A fase 1 dura 3 semanas, a fase 2 para já também cerca de 3 a 4 semanas aproximadamente. Eu considero que é importante ter um cenário bullish e um cenário bearish para aquilo que será uma fase 3. O cenário bullish, de forma resumida, a meu ver, é de facto uma continuação da fase 2, no sentido em que se confirma que a economia, ao longo das próximas semanas, ao longo dos próximos meses, começa a providenciar alguns sinais de rebound, nomeadamente se a economia, nomeadamente norte-americana, ela está a começar a exteriorizar um nível de recuperação económica sólido, nomeadamente mercado laboral norte-americano a providenciar sinais de melhoria, vendas a retalho, sentimento do consumidor, sentimento de confiança das empresas a melhorarem, PMIs, Purchase Manager Indexes, a também providenciarem alguns sinais de melhoria. É uma premissa crucial do cenário bullish e que, em conjugação com o facto de empresas, a esfera corporativa a nível individual, do ponto de vista microeconómico, não apresentar sinais, ou seja, mostrar que apesar de maus resultados que possa apresentar agora, a estrutura dos negócios, a estratégia corporativa possa não estar massivamente afetada ao longo dos próximos meses, dos próximos trimestres, se estas boas novidades de caráter tanto macroeconómico como microeconómico se materializarem, a meu ver, estaremos perante um cenário bullish para uma fase 3 que possa vir a ser um quanto mais prolongada, uma fase 3 que possa vir a ser sinónimo de continuação de pressão compradora para com ativos de risco e, nomeadamente, que o mercado acionista à escala global continue a recuperar. Estas duas premissas, indicadores económicos a providenciarem sinais de melhoria ao longo dos próximos semanas/meses e a quando de época de divulgação de números, empresas a nível individual, mesmo que apresentem resultados menos bons no momento atual, que eu acho que o mercado de certa forma já desconta, se essas empresas não apresentarem uma guidance futura, perspectivas futuras demasiado assustadoras, demasiado preocupantes, aí eu acho que existe aqui algum espaço para que a fase 3 seja bullish e que de facto estejamos perante uma continuação de recuperação. Para terminar, fase bearish não é que seja o meu cenário base, mas acho que qualquer investidor / trader deverá estar preparado para qualquer cenário, deverá evidentemente ter aqui numa fase sem precedentes, é difícil realmente perceber qual será o futuro da economia real, o futuro dos mercados, e de facto se a economia real acabar por não conseguir providenciar sinais de melhoria, nomeadamente apesar dos estímulos, virmos PMIs ainda bastante fracos, virmos também, para além de PMIs bastante fracos, o mercado laboral norte-americano e global a providenciar sinais de clara fraqueza de forma mais contínua, se virmos empresas a nível individual não só a apresentarem maus números, como a assumirem que a sua estratégia corporativa de longo prazo está massivamente e estruturalmente afetada, a meu ver, são duas premissas que podem originar um efeito dominó, um quanto preocupante, nomeadamente caso este seja o cenário incapacidade de recuperação macro e microeconómica, e não me refiro necessariamente a grandes empresas norte-americanas como Amazon, Microsoft, Google, mas sim a grande parte da esfera corporativa que pode estar afetada por esta situação, por ter uma ligação muito forte à economia real. Caso estes dois cenários, estas duas premissas se verifiquem, na minha opinião, realmente poderemos estar aqui perante um âmbito em que o nível de rating, a qualidade de crédito avaliada pela Moody's, entre outras instituições, possa vir a ser revista em baixa para uma parte considerável do mercado acionista à escala global, e nomeadamente o mercado acionista norte-americano. Deixar-vos nota que uma parcela importante de empresas norte-americanas está atualmente qualificada a nível de crédito, a nível de qualidade de crédito em BBB, ou seja, é o patamar logo acima de junk, logo acima de lixo, por assim dizer, e que, de facto, caso se verifique uma incapacidade de recuperação económica sólida, caso se verifique uma incapacidade de recuperação, de reinvenção, melhor dizendo, corporativa, que evite um abalo bastante mais significativo a nível corporativo para diversas empresas, aí, neste cenário bearish, eu acredito que realmente uma parte importante do mercado, algumas empresas, melhor dizendo, ligadas ao mercado acionista norte-americano, pudessem vir a ser alvo de corte de rating a nível de qualidade de crédito, e aí sim poderíamos ver novamente
fundos de pensões e investidores institucionais a verem-se na obrigação de liquidar posições, sentimento a nível psicológico também massivamente afetado, o governo norte-americano a ter que avançar com estímulos ainda mais notórios e a fazer com que os níveis de dívida soberana norte-americana passem para patamares ainda mais significativos, ainda mais astronómicos, e no momento atual já são valores de dívida soberana norte-americana absolutamente históricos, absolutamente sem precedentes, astronómicos, como mencionei. E este cenário lá está, parece um pouco extremista, mas qualquer um dos pontos que acabei aqui por mencionar, de forma cronológica, a meu ver, não são de todo pontos impossíveis. Pelo que volto a referir, para terminar esta primeira fase da apresentação, não é o meu cenário base, mas é importante qualquer investidor, qualquer trader, ter o seu cenário bullish, o seu cenário bearish para uma possível fase 3 que vigorará pelo menos até final do ano de 2020, saber como agir de forma concordante. A fase bullish, mercado acionista, alvo de uma continuação de pressão compradora, possível convergência para máximos históricos, âmbito bearish, afastamento de ativos de risco, procura para com ativos de refúgio ou até para com outras alternativas de soluções digitais. Ok? E lá está, ao longo do webinar retomaremos estas 3 fases. Espero que para já o webinar esteja a ser do vosso interesse. Demos por terminada então aqui a primeira fase fundamental e vamos evidentemente aqui olhar para alguns gráficos do ponto de vista técnico. Ok? Hong Kong 50, mercado acionista asiático também aqui a recuperar, como podem ver, de forma bastante significativa do ponto de vista técnico. Aquilo que eu destacaria é que assistimos a um revisitar absolutamente minucioso dos 21.450 pontos, uma zona que tecnicamente mostra bastante poder preditivo, mostrou, melhor dizendo, tanto em 2016, inícios de 2017, como também agora no passado mais recente, após este crash que ascendeu em valores superiores a 25%, foi exatamente esta zona dos 21.450 pontos que acabou por trazer pressão compradora, que acabou por ser alvo aqui de alguma reentrada mais notória, no fundo, que deu término à fase 1 de liquidação e pânico e que originou, de facto, aqui o início da segunda fase, da fase de rebound, motivada também fundamentalmente pelos pontos que referi. Aqui em relação ao Hong Kong 50, aquilo que eu estou a monitorizar de forma muito próxima e que quem também acompanha de perto os nossos webinars de fechação norte-americana todos os dias às 21h05, está certamente familiarizado aqui com este nível dos 24.625 pontos, e sim, um nível absolutamente chave do ponto de vista técnico, como podemos ver, com bastante poder preditivo, tanto como zona de resistência, como também zona de suporte ao longo dos últimos anos. Depois de uma recuperação importante, ao longo das últimas 3 semanas, foi invariavelmente esta zona que trouxe novamente pressão vendedora. Estamos perante uma clara incapacidade de quebrar em alta esta zona, o que mostra que, de facto, a fação compradora de mercado começa a mostrar aqui alguns sinais claros de exaustão, alguns sinais claros de capitalização de ganhos. Pelo que, bom, o cenário bullish até ao longo da próxima semana, estamos em velas semanais, como podemos ver, num setup de longo prazo. O cenário bullish passa, evidentemente, por assistirmos a 2 premissas. Primeira, capacidade de consolidação acima do nível psicológico dos 24.000 pontos e quebra em alta dos 24.625. Se realmente o Hong Kong 50 acabar... Se me puderem apenas confirmar se está ok o som, por favor. Tive aqui um participante a mencionar que o som está com algum problema. Se me puderem deixar nota que está ok. Ok, excelente. Já estou aqui a receber várias confirmações. Ok, muitíssimo obrigado. Ok, excelente. Obrigadíssimo pelas confirmações. Dizia que, de facto, aqui a quebra em alta dos 24.625 pontos pode vir a ser um indício bullish, um indício favorável, um indício que, de facto, a fação compradora de mercado poderá continuar a assumir um maior nível de domínio. Este é o cenário bullish. Cenário bearish, incapacidade de quebra em alta dos 24.625 pontos e lá está, assistirmos a uma consolidação abaixo do nível psicológico dos 24.000. Caso este cenário se verifique, a meu ver, é um indício que, de facto, os compradores apresentam sinais claros de exaustão. Significa que, de facto, estamos perante um âmbito de maior aversão ao risco e que o cenário base poderá novamente vir a ser uma convergência para valores mais reduzidos. Ok? Destacamos então o cenário bullish e cenário bearish para o Hong Kong 50. Olharmos aqui para o DAX até velas mensais, queria mesmo comentar convosco aqui alguns pontos em relação ao DAX. Na minha opinião, esta configuração técnica
entrará para a história da análise técnica, nomeadamente o DAX. E reparem, fase 1, liquidação, pânico, o mercado a vender massivamente, o mercado acionista, o DAX retraiu literalmente no espaço de 3 semanas, cerca de, esperamos confirmar em maior detalhe, cerca de 40%. Ok? Acabaram por ser quedas absolutamente massivas no espaço de 3 semanas. Um dos principais índices acionistas globais e talvez o principal na Europa a retrair 40%. Pânico, liquidação de posições, foi o que vigorou. Contudo, reparem mais uma vez aqui nos méritos da análise técnica, um suporte plurianual, aliás, um suporte de há 20 anos, aqui os 8.150 pontos, foi exatamente a zona que trouxe novamente pressão compradora para com a esfera corporativa alemã. Resistência em 2000, no ano de 2000, resistência novamente entre 2007 e 2008, indefinição em 2013 e depois de um crash sem precedentes no mercado, 8.150, exatamente aqui a zona crucial a termos em atenção. Fase 1, liquidação pânico. Fase 2 de enorme recuperação. Passamos dos 850 para os 10.400 no momento atual. E vou deixar então nota do ponto de vista técnico, cenário bearish e cenário bullish. Eu estou a monitorizar de perto os 10.150 pontos como nível de suporte. Nomeadamente, reparem que desde 2014... Ok, de 2014, como podemos ver, aqui os 10.150 pontos a ser uma zona crucial do ponto de vista técnico, tanto como resistência, como também como nível de suporte e também aqui uma zona crucial de Fibonacci. E considerando os máximos de início de ano, os mínimos de março, temos aqui a zona de 38,2% de retração de Fibonacci, a zona a rondar os 10.150 pontos, que se apresenta como suporte principal. Ou seja, o cenário bearish é vermos a quebra em baixa dos 10.150, vermos pelo menos aqui uma vela semanal ou mensal até a fechar abaixo dos 10.150 pontos. Caso este cenário se verifique, é um indício que a fase 2 poderá estar a apresentar alguns sinais de fraqueza, que a fase 2 pode realmente apresentar aqui algum término e que poderemos assistir, pelo menos aqui numa perspectiva de curto prazo, a algum alívio depois da valorização notória nas últimas 3 semanas e meia, poderemos assistir a algum alívio, a alguma capitalização de ganhos um quanto mais significativa. Para o DAX, 10, 150, um nível técnico absolutamente chave. Ok? O cenário bullish passa não só por assistirmos a uma capacidade de consolidação acima dos 10.150, ok? Se o DAX continuar a consolidar, e já lá foi por 2 vezes esta semana, o que é interessante, se o DAX conseguir consolidar acima dos 10.150 pontos e até quebrar em alta a principal resistência no momento atual, que é os 10.500, principalmente pelo seu caráter psicológico, caso o DAX consiga consolidar acima dos 10.500, estamos perante uma configuração técnica bullish, uma configuração técnica que aponta para uma continuação de sentimento favorável, uma configuração técnica que aponta para o facto da fação compradora de mercado continuar a assumir aqui um maior nível de domínio. Ou seja, 10.150 crucial de suporte, 10.500 crucial resistência, o revisitar de qualquer uma destas duas zonas técnicas nesta configuração de longo prazo pode vir a ser pode vir a originar excelentes oportunidades de trading mediante a quebra ou o respeito dessas zonas. Resumidamente, quebra em baixo dos 10.150 indicia exaustão compradora, indicia capitalização de ganhos e indicia que o mercado poderá retrair um pouco mais, pelo menos, consolidação acima dos 10.150 e quebra em alta dos 10.500 significa que os compradores podem assumir maior domínio e convergir para a zona dos 11.000. Ok, olhemos para o mercado acionista norte-americano através do S&P 500. Espero que para já o webinar esteja a ser do vosso agrado e que estejam a considerar de valor acrescentado. S&P, muito notório também, reparem, fase 1, pânico, liquidação, S&P do máximo ao mínimo a retrair uns impressionantes 35% e a ameaçar toda a linha de tendência ascendente que figurava desde 2009, a linha de tendência ascendente que marca o bull market absolutamente massivo dos últimos 12 anos de negociação. Fase 2, enorme recuperação e já estamos, com as devidas aspas, apenas a 17% aproximadamente dos máximos históricos, o que também não deixa de ser absolutamente impressionante. Pelo ponto, destacaria, até passaria aqui para velas semanais para ser ainda mais acionável. O S&P 500 ao longo do mês de abril tem vindo a consolidar de forma muito interessante aqui num intervalo de preços relativamente apertado, pelo menos face àquilo que tem vindo a ser a norma no último mês e meio. 2.750 suporte,
2.890 resistência. Sempre que a zona a rondar os 2.750 é revisitada, temos assistido a uma reentrada clara de pressão compradora, a uma reentrada clara de apetite para com ativos de risco norte-americanos, e nomeadamente aqui, e tem existido uma invariável recuperação sempre que os 2.750 pontos sejam revisitados. Por outro lado, reparem que ao longo do mês de abril não tem existido em nenhum momento capacidade de quebra em alta dos 2.890 e já lá fomos várias vezes, tanto ao longo da semana passada como também ao longo desta. Ok? No momento atual estamos a meio do range e temos aqui o nível psicológico dos 2.800 como guia. Se realmente o S&P até final desta semana conseguir consolidar acima do nível psicológico dos 2.800 pontos, a meu ver, é um indício favorável, é um indício positivo, é um indício que a fação compradora de mercado pode assumir um nível superior de domínio, pelo menos no curto prazo, e convergir pelo menos para os 2.890. Se os 2.890 forem quebrados em alta, estaremos perante um indício ainda mais favorável, ainda mais bullish, de recuperação ainda mais notória, ok? E se por outro lado virmos a quebra, uma consolidação abaixo ao longo das próximas horas dos 2.800 pontos, significa que de facto a fação compradora de mercado não está robusta o suficiente para conseguir que o S&P consolide acima de tal zona, que os vendedores poderão reaparecer e que por conseguinte olharia pelo menos aqui para os 2.750. O cenário bearish passa essencialmente por vermos um fecho diário e ou semanal abaixo dos 2.750. Ok? Tecnicamente é uma zona-chave, psicologicamente também relevante. Se virmos a quebra em baixa dos 2.750 pontos e uma consolidação abaixo desta zona, significa, na minha opinião, que de facto estaremos perante um indício bearish, um indício de aversão ao risco, um indício que de facto a fação vendedora de mercado poderá assumir aqui um maior nível de domínio. Peço desculpa ser chato novamente, se me puderem apenas deixar nota que o som está ok. Queremos mesmo assegurar que todos os participantes conseguem ouvir em condições. Excelente, ok, agora sim parece que já está o participante a confirmar que está tudo funcional. Excelente, muito obrigado a todos. Pronto, destacamos então o cenário bullish, cenário bearish aqui para o mercado acionista norte-americano. Para terminarmos em termos de índices, antes de passarmos durante os próximos 35 minutos para ações individuais, queria comentar convosco aqui um pouco a esfera corporativa brasileira, nomeadamente o EWZ, como podem ver no canto superior esquerdo do ecrã. Este é um ETF que negocia no mercado acionista norte-americano, é contudo o iShares MSCI Brasil, ou seja, o objetivo deste ETF é replicar de forma fidedigna o desempenho da esfera corporativa brasileira, e lá está, bem sei que certamente muitos de vós não olham para o mercado acionista emergente ou latino-americano, mas aqui o Brasil apresenta um setup técnico que me chama a atenção. Reparem, é das esferas corporativas que não só foi das que mais retraiu do máximo ao mínimo, quedas massivas de 60% dos máximos de janeiro aos mínimos do mês passado, como também é das esferas corporativas à escala global que menos recupera ao longo das últimas 3 semanas. Razão pela qual eu considero interessante o investidor olhar também para esta zona geográfica. A meu ver, a esfera corporativa brasileira já desconta na íntegra uma recessão local, uma recessão global e desconta pouco, na minha perspectiva, claro, subjetiva, desconta pouco que os estímulos que realmente estímulos económicos que vigorarão no Brasil terão um impacto positivo na economia. Acho que o mercado está bastante reticente ainda em relação a tais estímulos. Aquilo que eu destacaria exatamente é que, de facto, se assistirmos a provas da economia real que, de facto, a economia real brasileira está a ser alvo de melhorias, os estímulos em vigor no momento atual e que, a meu ver, ainda aumentarão de forma importante ao longo de 2020, estão a fazer efeito na economia, estão a evitar um âmbito para uma depressão económica no Brasil mais profundo. Eu acho que a esfera corporativa brasileira poderá apresentar aqui uma recuperação interessante, sempre com a ressalva, sem qualquer dúvida, que de facto a instabilidade política no Brasil acaba por ser bastante importante. Concordo com o comentário
que um participante aqui coloca, concordo consigo. Na minha opinião, Paulo Guedes é de facto dos melhores ministros da economia à escala global, potencialmente o melhor da história do Brasil, e isto evidentemente entrando aqui numa vertente um pouco mais subjetiva, mas também concordo que de facto a instabilidade política no Brasil é um tema a terem atenção. Do ponto de vista técnico, chamou muito a atenção o facto de o EWZ, depois de quedas, como podem ver, de 60%, ter revisitado e respeitado aqui na zona dos $20 por unidade, mínimos de 2015, minuciosamente revisitado aqui por diversas semanas ao longo do mês de março. Temos em velas mensais, mas se olhássemos aqui para velas semanais ou diárias, percebíamos que por diversos dias o EWZ foi lá e estavam lá invariavelmente compradores. No momento atual, 25 é a zona-chave. Se o EWZ conseguir quebrar em alta aos 25 e consolidar, fechar o mês acima dos 25, fechar a semana acima dos 25, a meu ver é um indício de recuperação, é um indício que os compradores voltam a estar aqui um pouco mais animados, permitam uma expressão, para com a esfera corporativa brasileira e que por conseguinte poderemos assistir aqui a uma recuperação um quanto mais notória ao longo das próximas semanas. Evidentemente, caso estejamos perante um âmbito de novamente muita aversão ao risco no mercado, é importante notar que, a meu ver, qualquer trader, qualquer investidor tem que estar preparado para, a qualquer momento, o mercado poder retrair 5, 10, 20% numa semana, fruto de péssimas notícias económicas, fruto de infelizes novidades de caráter humanitário. Estamos num âmbito sem precedentes e qualquer cenário deve ser considerado. Se virmos uma quebra massiva, 20, evidentemente, o suporte estrela aqui para o EWZ. Terminamos a parte de índices acionistas à escala global. Espero que para já o webinar esteja a ser do vosso agrado. Vamos passar agora para a ação, para a análise de nomes individuais. Começaremos pelos Estados Unidos e depois, para terminar, Europa. Olharmos aqui para a Amazon, evidentemente temos que olhar para este tipo de winners, para este tipo de ações, alvo de uma pressão compradora notória. Também olharemos para situações como Boeing e Airbus, que ainda mal recuperaram ao longo das últimas semanas, mas destacaria aqui claramente que a Amazon acaba por ser, reparem, na fase 1, fase de liquidação, fase de pânico, alvo de uma pressão vendedora absolutamente massiva. A Amazon, no espaço de 3 semanas, perde cerca de 25%, o que é absolutamente crucial, o que é absolutamente impressionante. Uma empresa que, mesmo no âmbito da economia real estar massivamente afetada e no âmbito de Great Lockdown, podia não ver os seus fundamentais afetados, podia não estar massivamente afetada. Lá está, também foi alvo no âmbito de pânico e de liquidação de posições, foi alvo de uma pressão vendedora absolutamente massiva. Pelo qual, lá está, mesmo no âmbito de Great Lockdown, existe cada vez mais a necessidade de compras online. A Amazon tem mostrado ser um puro winner a nível corporativo, uma empresa que tem realmente crescido de forma muitíssimo significativa, providenciado um valor tremendo ao acionista, e em última instância, lá está, destacaria que a Amazon continuará, na minha perspectiva, a mostrar níveis de crescimento, níveis de solidez bastante significativas, e no âmbito que vivemos no momento atual, não só da economia estar particularmente afetada, como também de Great Lockdown, cidades e países inteiros fechados, com medidas bastante restritas no que a quarentena diz respeito. Mesmo depois de realmente vermos o lockdown levantado, existirão certamente medidas de distanciamento social a termos em consideração, e as soluções que a Amazon providencia a nível de vendas online poderão continuar a ser soluções-chave, soluções alvo de um crescimento importante, e a Amazon certamente que beneficiará de tal tendência. Tecnicamente, aqui, lá está, ao longo das últimas semanas, uma pressão compradora notória, precisamente pelo argumento que referi no início do webinar, que justifica a fase de rebound, de realmente estarmos aqui perante um âmbito de grande procura para com tecnológicas norte-americanas que não estejam particularmente afetadas por um âmbito de Great Lockdown. A Amazon valorizou de forma absolutamente histórica, absolutamente notória, 2.500 pelo seu caráter psicológico, crucial resistência. Caso vejamos aqui alguma capitalização de ganhos, olharia para a zona entre os 2.200 pelo seu caráter técnico, anteriormente máximos relativos no início de 2020, como 2.250 pelo seu caráter psicológico. A meu ver, são níveis de suporte-chave a considerarmos para a Amazon. A Amazon tem vindo a ser, historicamente, alvo de uma pressão compradora absolutamente histórica, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores ao longo dos últimos anos.
mesmo em retrações, temos assistido a excelentes oportunidades de compra. É daqueles nomes, se calhar não necessariamente para trading, mas para fins de investimento, que providenciam bastante conforto, providenciam um crescimento de carteira bastante interessante e eu acredito que possa assim continuar. Continuando aqui a olhar para alguns nomes entre a esfera corporativa norte-americana, aliás, no momento atual, a esfera corporativa chinesa, precisamente para ainda estarmos aqui numa análise de vendas online, uma empresa crucial à escala global, aliás, a principal comparável da Amazon na China, a Alibaba que também foi vendida de forma notória, contudo, reparem, nesta fase 2 ainda não conseguiu arrancar e aqui sim um setup técnico muito interessante a termos atenção. Reparem que a Alibaba consegue, desde final de 2018 também, revalidar de forma evidente máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, indicando que numa perspectiva de médio e longo prazo a tendência é ainda bullish, a tendência é indubitavelmente favorável, que os compradores, numa perspectiva de longo prazo de investimento estrutural, podem continuar a ter o domínio, que a Alibaba possa continuar a crescer de forma importante, contudo, ainda não assistimos a uma quebra de máximos históricos, ok? Temos assistido sim a esta linha descendente absolutamente crucial para fins de trading, ok? Reparem, linha descendente testada 1, 2, 3, 4 vezes, ou seja, ao longo do mês de abril também, uma clara incapacidade de Alibaba quebrar em alta esta zona. Tecnicamente parece-me ser uma zona absolutamente determinante, parece-me ser uma zona crucial a termos a atenção, a par do nível psicologicamente relevante dos 210 dólares máximos aqui de meados de 2018 e também aqui uma zona com poder preditivo ao longo das últimas semanas. Vamos destacar então o cenário bullish e bearish do ponto de vista de trading. O cenário bullish passa pelo facto de Alibaba não só conseguir consolidar acima dos 2010, como quebrar em alta esta linha descendente que vigora desde os máximos de inícios do ano. Se a Alibaba conseguir quebrar em alta aos máximos de abril, é sinónimo, lá está, não só de uma consolidação acima dos 210, como de quebra em alta desta linha descendente, e a meu ver, estaremos indubitavelmente perante um indício bullish, perante um indício de clara convergência para os seus máximos históricos, ok? Na casa dos 230 e do ponto de vista fundamental, pelos mesmos motivos que referi para a Amazon, eu acredito que a Alibaba, mesmo que retraia no curto prazo, estruturalmente possa continuar a ser alvo de uma pressão compradora importante e a providenciar e a ser sinónimo de um crescimento corporativo bastante significativo. Se estivermos perante um cenário de trading bearish, em que vemos a incapacidade de quebra em alta desta zona, ou seja, esta linha de tendência descendente continua a trazer invariavelmente vendedores para o mercado, na minha opinião, teremos de assistir, teremos de olhar, melhor dizendo, aqui para a zona ligeiramente abaixo dos 200, crucial zona os 200 pode vir a ser uma zona-chave e lá está, se virmos por alta tendência ascendente que vigora desde 2018, são os suportes cruciais a termos em atenção. Permitam-me a nota e sem interpretarem, claro, como recomendação de compra, de venda, de trade e investimento, para nomes que, de facto, se acredite que realmente poderão continuar a apresentar. Ok? Nota do som, por favor, se me puderem deixar a informação do som, se está ok agora. Se me conseguem ouvir em condições. Ok, parece-me estar aqui um pouco melhor, correto? Ok, excelente, parece-me estar agora melhor. Ok, fenomenal, agradeço mesmo bastante que deixem essas notas para que a apresentação continue aqui sempre com qualidade. Muitíssimo obrigado. Como dizia então, de facto, para empresas que se acreditam numa perspectiva fundamental de investimento estrutural a longo prazo, eventualmente parcializar ordens, parcializar a posição, melhor dizendo, posições cerca de um quarto a um terço da posição no momento atual, com espaço para reforçar bastante abaixo, se necessário, a meu ver, poderão vir a ser
abordagens interessantes. Olhemos aqui para Twitter do ponto de vista técnico, tem-me chamado bastante a atenção. Como podemos ver, Twitter apresenta bastante volatilidade, nomeadamente em épocas de divulgações de resultados. Entre o âmbito tecnológico norte-americano, é das empresas que menos recuperou ainda. Vimos aqui um revisitar histórico da zona dos 20,5 aproximadamente, uma zona após esta primeira fase de pânico absolutamente crucial do ponto de vista técnico, e realmente o Twitter tem vindo a recuperar de forma importante. Deixar nota que o tráfego em Twitter e novos utilizadores está em máximos, ok? Daí chamar-me a atenção pela positiva o título, pela situação que vivemos no momento atual. Existe evidentemente uma grande procura, uma grande necessidade para estar permanentemente informado. Órgãos de informação estão muitíssimo ativos no Twitter. O Twitter está a ter um tráfego por parte de utilizadores, nomeadamente neste âmbito de Great Lockdown, nunca antes visto, histórico, um crescimento de utilizadores e um nível de tráfego, melhor dizendo, bastante importante. E em última instância, apesar de ser notório que a vertente de advertising possa estar um quanto enviesada pela negativa, a meu ver, a empresa poderá apresentar também aqui um rácio de risco-retorno para fins de investimento interessante. A termos atenção para fins de trading, aquilo que eu estaria claramente a monitorizar é a zona dos 28,5, como podemos ver, mínimos no início do ano, e claramente aqui a zona de resistência ao longo de abril. Ao longo das últimas 2 semanas e meia, não existiu pressão compradora suficiente para assistirmos à capacidade de quebra em alta dos 28,5, é a zona de resistência-chave. Se os 28,5 para Twitter for uma zona quebrada em alta, se assistirmos a um fecho semanal acima dos 28,5, na minha ótica é um indício favorável, é um indício que a fação compradora de mercado poderá assistir aqui a um maior nível poderá vigorar um maior nível de domínio por parte dos compradores e convergirmos aqui para o limiar superior deste canal descendente que tem vigorado desde final de 2019, ou seja, aqui a zona dos 28,5 a ser absolutamente chave de termos a atenção. Se de facto assistirmos à incapacidade de quebra dos 28,5 e ao longo desta semana, ao longo de inícios de maio também, assistirmos a alguma pressão vendedora para o título, o suporte crucial é os 25,90, como podemos ver, crucial zona técnica desde 2017, tanto como resistência, como também como zona de suporte, inclusive no passado recente, 25,90, uma zona-chave. Se virmos aí sim, a quebra em baixo dos 25,90 é um indício claramente negativo, mas para já, 28,5 resistência, 25,90 suporte. O revisitar de qualquer uma destas zonas poderá vir a ser uma excelente oportunidade de trading. Quebra em alta dos 28,5 bullish, revisitar e respeito dos 25,90 como suporte bullish, quebra em baixa dos 25,90, claramente bearish. Ok? Continuemos então a nossa análise. Uma breve nota aqui em relação à holding de investimento de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Temos aqui diversos níveis de caráter horizontal que tecnicamente pode fazer sentido considerarmos. Reparem que na fase 1, fase de pânico, fase de liquidação, assistimos a uma quebra do máximo ao mínimo na casa dos 30%, absolutamente massivo. Berkshire Hathaway já recuperou, contudo, ao longo do mês de abril. Tem mostrado aqui alguma fraqueza relativa face ao mercado, nomeadamente quando comparado até com as principais tecnológicas norte-americanas, essas sim, alvo ao longo de abril de uma pressão compradora importante. Berkshire Hathaway, reparem, minuciosamente, depois desta fase de rebound, foi aos 197 dólares, suporte, suporte, suporte e crucial resistência. Não conseguiu quebrar em alta aos 197. É uma empresa que eu acredito bastante também numa perspectiva de médio e longo prazo, mas para fins de trading, como resistência, evidentemente, estaria a olhar para os 197. No momento atual até já estamos um quanto afastados de tal zona. E como suporte, 186 parece-me ser a zona absolutamente determinante a termos em atenção. Se virmos ao longo desta semana, ao longo da próxima, a Berkshire Hathaway a consolidar abaixo dos 186 dólares, a meu ver, é um indício que os vendedores poderão novamente assumir aqui maior domínio no curto prazo e convergimos daqui para a zona dos 180, que tecnicamente é uma zona determinante. Ok? Para quem tem interesse em criar uma posição de longo prazo, aqui para Berkshire Hathaway, pode evidentemente começar a parcializar posições, fazer 25% no momento atual, eventualmente caso retraia de forma importante e revisite suportes cruciais. Peço desculpa,
suportes cruciais, como comentámos ainda agora, a zona dos 180, a meu ver, é muito importante que o investidor tenha a capacidade de reforçar posições caso o mercado alivie de forma importante, razão pela qual considero que, no momento atual, mesmo que tenha uma visão muito positiva sobre um certo título, convém, na minha opinião, não exacerbarem em demasia o risco da carteira e não só criar uma estratégia confortável, mas sim flexível para um âmbito em que o mercado retraia e possa vir a ser alvo de uma pressão vendedora importante, nomeadamente aqui a capacidade para reforçar em suportes um quanto mais abaixo. Ok? Muito bem, continuemos então a nossa análise também. Já estou a responder a algumas questões da caixa de chat. Não conseguirei responder a todas, evidentemente que são literalmente dezenas. Olharmos aqui um pouco para Disney, temos ainda mais cerca de 20 minutos aqui de análise técnica a ações individuais. Disney também, uma empresa que, evidentemente, devido ao lockdown que vivemos no momento atual, e certamente que depois do lockdown à escala global poder ser levantado, certamente, na minha opinião, pelo menos, assistiremos a medidas de distanciamento social que vigorarão de forma também bastante significativa, medidas de distanciamento social que ainda não permitirão o bom funcionamento do âmbito social à escala global e, por conseguinte, a Disney poderá estar bastante prejudicada a nível de bilhética, em termos de cinema e principalmente os seus parques temáticos, que é também uma fonte de rendimento importante para a empresa, podem estar também aqui um quanto afetadas. De resto, destacaria, contudo, que Disney também tem apresentado um nível de inovação e de crescimento bastante importante no seu serviço de streaming, ou seja, uma parte comparável aqui à Netflix, que no passado recente apresenta um crescimento absolutamente impressionante e está já em máximos históricos. A nota que deixaria do ponto de vista técnico é que, de facto, olharia para a zona dos 100 dólares como zona absolutamente determinante. Disney ainda está francamente afetada afastada, melhor dizendo, e por conseguinte também afetada, lá está, afastada dos seus máximos de final de 2019, crucial zona de resistência nos 107,85. Reparem que é uma zona que mostra poder preditivo aqui desde 2015, tanto como zona de resistência, como também suporte, inclusive aqui inícios de 2019, final de 2019, e reparem, depois desta recuperação notória, fomos minuciosamente aqui em abril revisitar os 107,85, com incapacidade de quebra em alta desta zona. Pelo qual, se estivermos perante um âmbito bullish, o nível dos 100 é um valor muito interessante, não só pelo seu caráter técnico, como também, evidentemente, psicológico. 100 dólares por ação, um nível tecnicamente relevante. É o mínimo desta semana. Se for quebrado em baixa, é um indício que os vendedores poderão avançar aqui com algum domínio. Contudo, se assistirmos aqui a alguma capacidade de consolidação acima dos 100, é um indício já favorável para o curto prazo, é um indício que Disney, que os compradores reentrarão e que, de facto, o título poderá convergir, pelo menos, aqui para a próxima zona de resistência dos 107,85. Caso o investidor tenha realmente queira implementar a visão que, de facto, o lockdown será levantado, melhor dizendo, que depois do lockdown ser levantado, a economia acelerará e que iremos convergir para um âmbito de normalização económica e social bastante acelerado. Disney poderá vir a ser uma empresa muito interessante a considerar, nomeadamente se verificar também a consolidação acima dos 100, quebra em alta dos 107,85, será claramente um indício favorável. Neste âmbito, apenas também para não me alongar em demasia, quero ainda olhar para o petróleo, pelo menos, deixar-vos a conhecer aqui uma empresa industrial, Sintas, que ao longo dos últimos anos tem vindo a ser alvo de uma pressão compradora absolutamente histórica. Reparem, toda a pressão compradora que Sintas acaba por apresentar aqui ao longo dos últimos anos em particular, uma empresa industrial bastante dependente do bom funcionamento da economia, nomeadamente do bom funcionamento da esfera corporativa e do âmbito social como um todo, retraiu de forma muito significativa, e lá está, pegando no que mencionei para Disney, se tiverem a opinião que de facto as coisas normalizarão de forma relativamente acelerada, na minha opinião, poderá vir a ser um título interessante a considerar. A zona dos 208 tem vindo a ser um crucial nível técnico como resistência, a zona dos 190 aproximadamente, reparem, resistência, suporte, e ao longo desta semana também um suporte importante. Se Sintas continuar a consolidar acima da zona dos 191 aproximadamente, a meu ver, é um indício favorável, é um indício que de facto
por estes valores já consegue o título encontrar pressão compradora. Se virmos a quebra em baixa desta zona, 178 é a próxima zona, o próximo suporte de grande relevância. Mas uma perspectiva de investimento estrutural a médio e longo prazo, e reparem esta fenomenal e histórica oportunidade de compra que existiu aqui para Cintas, nos 155, mínimos também de final de 2018, a meu ver, parcializando posições, e volto a referir, não interpretem como uma recomendação de compra, de venda, de trade, de investimento. A meu ver, poderá vir a ser uma empresa interessante a considerar para tentar captar uma normalização da economia, tanto do ponto de vista profissional como também do ponto de vista social. Ou seja, uma recuperação importante da economia real, ou pelo menos normalização da economia real. Último nome norte-americano, antes de olharmos aqui para 3 nomes europeus, ou pelo menos 2 nomes europeus, e para o petróleo, eu gostava que comentássemos aqui um pouco a Boeing. Boeing, até, permitam-me, que tínhamos aqui em velas semanais, acabou por ser desconstruído o setup, não há problema nenhum. Apenas para destacar também que, lá está, temos aqui níveis para Boeing absolutamente chave, nomeadamente os 150, pelo seu caráter psicológico, uma zona de resistência crucial a termos aí atenção. Isso, de facto, até Boeing continuar abaixo dos 150, a meu ver, é um indício de incapacidade de recuperação, é um indício claramente negativo, claramente de aversão ao risco e de reentrar e de incapacidade de recuperação. Eu acho que o mercado, para este tipo de empresas, também desconta que a normalização económica, ou pelo menos normalização do âmbito social, não acontecerá de forma tão rápida, ou seja, que apesar dos lockdowns poderem ser levantados no futuro relativamente próximo, existirão ainda perspectivas de distanciamento social muito significativas que evitarão um bom funcionamento, pelo menos aqui do segmento da aviação. A meu ver, Boeing, depois de ter retraído aqui cerca, face aos máximos de início do ano, está mais de 60% abaixo face aos seus máximos históricos, quase 70% abaixo. São quedas absolutamente massivas para Boeing. A meu ver, o título apresenta uma perspectiva de investimento estrutural, um rácio de risco-retorno interessante para fins de investimento. Boeing aqui nos Estados Unidos, Airbus na Europa, como veremos dentro de minutos, com quedas entre 60% a 70% face aos seus máximos. Considero claramente que o âmbito no curto prazo pode continuar bastante penoso para estas empresas, pode continuar bastante sensível. Qualquer notícia menos boa pode enviesar negativamente o sentimento aqui para com este segmento no corporativo como um todo, mas tanto a Boeing como o Airbus, 65% abaixo, e eventualmente começar a fazer alguma posição com espaço para reforçar. O investidor tem que criar estratégias claramente flexíveis que permitam ter ainda algum conforto e flexibilidade caso o mercado retraia 5, 10, 20%. 135 é uma zona-chave. Se de facto virmos a quebra em baixa dos 135, eu olharia para os 125 como zonas relevantes. Todos estes níveis de suporte, caso revisitados, podem vir a ser boas oportunidades, ou pelo menos interessante monitorizar a reação do título sempre que um nível destes é revisitado. Se virmos a quebra em baixa dos 125, aí sim somos obrigados a olhar para os mínimos de inícios de 2016, praticamente os mínimos de março, nível técnica psicologicamente relevante dos $100, impressionante. Boeing há um ano e meio estava nos 450. Passemos então para a Europa, e nada melhor começarmos aqui com a Airbus. Apenas mais uns 10 minutinhos aqui de análise técnica a ações. Espero realmente que o webinar não esteja a ser demasiado expressivo, ou seja, que não me estar a alongar em demasia no tempo. Espero que para já o webinar também esteja a ser do vosso agrado. Airbus, um setup técnico muitíssimo parecido. Evidentemente, lá está, volto a referir, é sempre importante reiterar, mesmo que o lockdown seja levantado, medidas de distanciamento social que podem vir a ser implementadas durante um período de tempo ainda mais notório, durante um período de tempo ainda mais significativo, nomeadamente semestres ou até anos, podem prejudicar massivamente o bom funcionamento aqui do segmento de aviação à escala global. E em última instância, lá está, reparem, Airbus está muito próxima do seu suporte de 2020, que é a zona técnica e psicologicamente chave dos 50 euros por ação. Reparem, desde 2014, resistência crucial 3 vezes, suporte aqui umas 5 a 6 vezes, e depois deste crash absolutamente massivo
para a Airbus é exatamente a zona dos 50 euros por ação que volta a trazer pressão compradora. Pelo bom, o gráfico fala por si, 50 euros por ação, a meu ver, tecnicamente é a zona absolutamente chave a destacarmos. Diria, claro, no movimento racional ou não, se virmos a quebra em baixa dos 50 euros por ação, o gráfico é soberano, o mercado é soberano, significa que os vendedores, o gráfico está-nos a dizer que os vendedores podem continuar a ter aqui algum tipo de domínio e que podemos, por muito irracional que possa parecer, convergir até para a zona dos 40, técnica e psicologicamente relevante. Mas bom, lá está, se de facto, depois da quebra da última semana e meia, Airbus conseguir consolidar acima dos 50 euros por ação, técnica e psicologicamente relevante, 65% abaixo dos seus máximos históricos atingidos há pouco mais de um mês e meio atrás, um crash sem precedentes, a meu ver, começar a olhar para o título com algum interesse, numa perspectiva de médio e longo prazo, sempre com a ressalva que a qualquer momento poderemos assistir aqui a níveis superiores de aversão ao risco e de domínio vendedor e que, por conseguinte, este setor é muito sensível, a meu ver, tentando também, caso esse cenário aconteça, criar um preço médio mais abaixo, mais apelativo, numa perspectiva de médio e longo prazo, pode originar aqui um investimento interessante. Lá está, do ponto de vista de trading, 50 euros por ação é a zona absolutamente determinante. Olhando aqui para banca, BNP Paribas, um setup técnico também, e desde já muito obrigado pela sua sugestão, um setup técnico, eu diria, olha, um misto. Por um lado, interessante, por outro lado, preocupante por motivos evidentes. A banca europeia, ao longo do último ano e meio, perdão, ao longo dos últimos 2 anos até, já tem atravessado aqui períodos um quanto voláteis, períodos um quanto negativos. Temos assistido aqui a um nível de domínio vendedor e de volatilidade para a banca bastante significativo e, como se isso não bastasse, permitam uma expressão, face aos máximos de início do ano, Banca Europeia perde aproximadamente 50% do seu valor acionista. É massivo, são quedas muito relevantes, contudo, esta é a parte assustadora, que acabei de referir. A parte interessante, e agradeço também a sua sugestão. Infelizmente eu não consigo dar vazão a todas as sugestões que temos aqui para já na caixa de chat. Estou a tentar responder ao máximo possível e desde já também muito obrigado pelo vosso dinamismo e até pelo feedback que vão providenciando aqui na caixa de chat. Olharmos aqui para a zona dos 25 euros, que reparem, para BNP Paribas, ao longo das últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 semanas, tem vindo a ser um suporte-chave. Ok? Esta zona dos 25 euros para a BNP tem claramente trazido compradores, tem claramente trazido pressão compradora para com o título. Psicologicamente, evidentemente, é um nível-chave e reparem aqui também, do ponto de vista técnico, em 2011, 2012, foi uma zona absolutamente determinante, uma zona que trouxe durante um período bastante alargado de tempo compradores para o mercado. Depois deste crash absolutamente massivo, 25 euros, uma zona-chave para quem estiver interessado em trading aqui para a BNP, eventualmente posições compradoras com stop ligeiramente abaixo dos 25, caso, a meu ver, BNP apresente um fecho diário ou um fecho semanal abaixo dos 25, a meu ver, é um indício desfavorável, é um indício de aversão ao risco, é um indício que a banca poderá continuar a estar massivamente prejudicada e, por conseguinte, as quedas poderão perdurar. Por outro lado, caso realmente continuemos a assistir aqui a uma capacidade de consolidação acima dos 25, talvez olhemos para este gráfico daqui a 3, 6, 9, 12, 18 meses e consideremos que esta tinha sido uma oportunidade de ouro. Ok? Pelo bom, tecnicamente é interessante. Banca, devo dizer que não é dos segmentos que mais me chama a atenção pela positiva aqui no âmbito acionista europeu, mas para fins de trading, o setup técnico é interessante. Ok? Cautela, acima de tudo, qualquer decisão que de facto seja uma decisão de minimizar o risco da carteira ou controlar o risco da carteira, não deve ser interpretada como uma má decisão, ok? Por exemplo, mesmo que o investidor considere a compra de um certo título que acredita bastante, contudo entra apenas com 30% da exposição total que visa ter para controlar o risco da carteira, mesmo que essa ação suba 10, 20, 100%, o ganho está lá, não é um ganho tão importante do ponto de vista absoluto como se tivesse entrado com tudo, mas foi uma decisão racional de não exacerbar os níveis de risco da carteira e de evitar situações desconfortáveis futuras. Evidentemente, é a minha opinião.
acaba por ser interessante termos em atenção tal situação. Volto a dizer também, lá está, com o mercado 50% abaixo, nomeadamente aqui o âmbito bancário, pode oferecer de facto um âmbito, um preço de entrada muito apelativo, nomeadamente caso a economia, à escala global, ao longo dos próximos meses, providencie sinais de recuperação. Respondendo aqui uma questão importante, o vídeo será, ou seja, terão acesso, todos os inscritos e todos os participantes deste webinar terão acesso, de facto, aqui ao vídeo entre o final desta semana e inícios da próxima, acredito eu. Último nome aqui na Europa, antes de olharmos para ouro e crudo, ok? Aqui segmento da saúde, ok? Não poderíamos deixar de olhar para o setor da saúde, um setor teoricamente de caráter defensivo, relativamente pouco endividado, de qualidade de balanços, com dividendos sólidos, que têm apresentado robustez ao longo dos últimos anos, nomeadamente em períodos, tanto em períodos de valorização como principalmente em períodos de quedas, têm mostrado robustez face ao mercado, ok? E lá está, para além destas especificidades defensivas, é muito importante percebermos e reiterarmos que, de facto, estamos aqui perante uma crise originada pela vertente humanitária. Isto tudo, o rastilho para tudo isto, como comentei nos primeiros minutos do webinar, acaba indubitavelmente por ser aqui a vertente humanitária, a enorme propagação de um vírus à escala global, a propagação, diria que sem precedentes, pelo menos nos últimos 100 anos, de um vírus, de uma pandemia à escala global, e por conseguinte existe um upside natural para o segmento da saúde, existe uma busca constante, permanente, contínua, que é uma busca crucial no momento atual para a humanidade, por um tratamento, por medicamentos, por vacina contra o novo coronavírus, contra o Covid-19, e por conseguinte existe esse upside para o setor da saúde. Reparem no movimento de liquidação, pânico, fase 1, fase 2 e agora veremos a fase 3. Eu acho que o setor da saúde, independentemente da situação da fase 3, pode mostrar aqui alguma robustez e convergir potencialmente aqui para os seus máximos históricos. Não, se calhar, no imediato, devo-vos dizer que aqui do ponto de vista mais de trading, depois de uma fase 2 que já é bastante importante, bastante significativa a nível de valorização nas últimas 3 semanas aproximadamente, eu aloco uma probabilidade ainda mais ou menos importante a que de facto possamos assistir a alguma capitalização de ganhos, a algum recuo de mercado no curto prazo. Não estou à espera de quedas de 15, 20%, claro, mas no curto prazo não estaria admirado ver aqui alguma capitalização de ganhos depois das últimas 3 semanas amplamente favoráveis. Olhemos então para o ouro e o crudo. O crudo deixarei para último para tentarmos esmiuçar um pouco o sucedido no passado recente, uma situação que eu confesso nunca pensei assistir ao vivo, por assim dizer. Olhemos então para o ouro. Ouro que de facto eu tenho olhado até para um setup de longo prazo, onde comecemos por velas semanais. Apesar de na fase 1, lá está, é muito interessante a sua sugestão também, porque o ouro, como metal precioso, poderia ativar o seu perfil de refúgio na fase de pânico. Contudo, o que vigorou na fase de pânico foi, volto a referir, cash is king, ok? Entre finais de fevereiro e meados de março, por incrível que pareça, o ouro também acabou por ser alvo de uma importante pressão da compradora. O mercado estava unicamente a privilegiar cash. Hoje o ouro valoriza de forma importante, 1750, máximos aqui do passado recente, a meu ver, são a principal zona de resistência técnica a termos em atenção. Velas mensais, também tenho aqui o setup preparado, repare, considerando aqui o máximo de 2011, o mínimo de 2015, temos aqui uma zona crucial de Fibonacci nos 1715, pelo que bom, crucial resistência 1750, suporte 1715. Este range, a meu ver, é muito interessante. Se os 1715 for uma zona quebrada em baixa, olharia para os 1700 como uma zona-chave a termos atenção, primordialmente pelo seu caráter psicológico. Não vos quero tirar muito tempo, mas permitam-me acrescentar aqui, retomar o que mencionei a nível de framework probabilístico do ponto de vista macroeconómico nos primeiros minutos do webinar. Traçámos o cenário bullish e o cenário bearish para a macroeconomia global. O cenário bearish, recordo, e apenas em bullet points, passa por incapacidade de recuperação económica, apesar dos estímulos, empresas a reverem em baixa perspectivas de negócio futuras, downgrade por parte de diversas empresas, nomeadamente norte-americanas, que passam de BBB a nível de crédito para de qualidade de junk. Muitos fundos de pensões e investidores institucionais teriam que aliviar essas posições, sentimento de mercado a deteriorar-se, governo a ter de avançar com estímulos ainda mais significativos, estímulos ainda mais importantes
aqui para sustentar essas empresas, níveis de dívida do governo norte-americano astronómicos e sem precedentes, e nesse contexto em que até não quero parecer-se extremista, mas lá está, acho que qualquer investidor não perde nada em ter vários cenários em cima da mesa. Aí sim, neste cenário, até o próprio sistema financeiro como o conhecemos atualmente pode vir a estar ameaçado, e lá está, acho que ouro pode apresentar aqui um upside muito importante nesses termos, até o Bank of... Pronto, deixar-vos na nota que nesses termos, bearish, a valorização que o ouro pode apresentar pode ser importante, para além de preservar, para além de preservar aqui o valor, para além de proteger o capital do investidor, pode apresentar níveis de retornos muito interessantes, e caso este cenário bearish se verifique, isto mais numa nota claramente à parte, até acho que caso este cenário bearish se verifique e que acaba, como vimos, como uma ameaça ao sistema financeiro como o conhecemos atualmente, olharmos até para outro âmbito, transformação digital, blockchain, novos meios de pagamento. Bitcoin é uma forma rápida e direta de ter exposição ao tema. Eu acho que pode oferecer um rácio de risco-retorno neste cenário bearish muito importante. Bitcoin é uma nota à parte, é muitíssimo volátil, como sabem. Não estaria admirado que perdesse 30%, 50%, 70% do valor atual no curto prazo, mas lá está, numa perspectiva de longo prazo, caso este cenário bearish se verifique, acredito que é uma classe de ativos que apresenta um rácio de risco-retorno interessante. Ok? Apenas para confirmar, som, se possível, se está ok. Estive aqui novamente, acabei de ter a nota do quarto participante. Se me conseguem ouvir em condições, por favor. Excelente, fantástico, último ativo, e peço-vos aqui apenas mais 5 minutos. Espero que o webinar não esteja a ser demasiado extenso a nível temporal. O petróleo acabou por, de facto, apresentar aqui um nível de domínio vendedor absolutamente histórico, nomeadamente um excesso de oferta absolutamente sem precedentes, nomeadamente a Arábia Saudita e a Rússia, a não se entenderem em nível de cortes de produção. Claramente que o mercado interpreta que tais principais produtores à escala global não estão comprometidos o suficiente, para realmente gerir a oferta de petróleo à escala global, como tão bem fizeram entre final de 2016 até final do passado ano. E essa divergência, essa luta de preços, essa divergência a nível de gestão de produção entre os principais produtores à escala global acontece no pior momento possível, no momento em que estamos numa fase de great lockdown, numa fase em que estamos aqui perante um âmbito em que cidades estão fechadas, países inteiros estão fechados e que a procura é nula, ok? Procura nula em mínimos históricos, excesso de oferta também, claro, incapacidade de armazenamento, ou seja, não há sítio para armazenar o petróleo, originou um crash superior a 100% nos futuros de maio, nomeadamente segunda-feira, o futuro de maio acabou por expirar sem valor, e em última instância, lá está, olharia claramente aqui para essa dinâmica de procura e oferta. Tecnicamente, não há nada de muito relevante a destacar, é muito difícil navegar, as forças por trás do petróleo são muito relevantes. Olharia para notícias, principalmente acho que é muito importante nesta fase, do ponto de vista não só macroeconómico, corporativo. O investidor, o trader, tem que filtrar bem as notícias, tem que estar muito informado, e o mesmo digo em relação ao petróleo. $20 é evidentemente um nível-chave. Eu guiar-me pela vertente psicológica, 10, 15, 20, níveis cruciais em termos de atenção, mas níveis de volatilidade muito significativos, certamente. Uma última questão em relação ao cobre. Confesso que é algo que não tenho acompanhado no passado recente de forma tão importante. Tinha aqui, de facto, alguma análise já preparada anterior. Bom, até ativou aqui um pouco o padrão que tinha aqui comentado. Como podemos ver, um possível head and shoulders absolutamente histórico e massivo. Formação do primeiro ombro, formação da cabeça, formação do segundo ombro, neckline, linha do pescoço, no valor psicológico dos 250, ok? $250, quebrado em baixa, em simultâneo quebra em baixa da linha ascendente que vigorava desde 2016, e reparem, vou acrescentar desde já aqui níveis importantes. 225 pelo seu caráter psicológico, se consolidar acima dos 225, finalmente algum indício de recuperação, resistência nos 250, senão somos obrigados a olhar aqui para a zona dos 200, cobre que evidentemente está muito correlacionado com perspectivas de caráter económico e alvo de um crash importante.
Um setup muito interessante, velas semanais. Desde já obrigado pela sua sugestão. Eventualmente pode ter sido aqui um dos maiores head and shoulders da história das matérias-primas, na minha opinião. Como podemos ver aqui, para quem já detectava este head and shoulders, aqui potencialmente um ganho na casa de 20%, muito interessante. Desde já, obrigado pela sua sugestão e são estes os níveis que estou a monitorizar de perto. Desde já, obrigadíssimo a todos pelo feedback que já estão a providenciar. Sim, o Big oferece este tipo de análise diariamente, nomeadamente todos os dias às 21h05, através do website do Big, seminários. Pode-se inscrever no fecho da sessão norte-americana. Ainda hoje será um webinar de caráter especial acerca do Covid, ou seja, uma análise relativamente semelhante, não idêntica, evidentemente, à que fizemos hoje aqui. E diariamente às 21h05 temos claramente de sempre o webinar feito por mim. Lá está, olharmos para as principais notícias do dia, sentimento do dia, ponto de situação fundamental, índice acionistas, 2, 3 ações, 2, 3 matérias-primas. Ok? Dou então por terminada a minha apresentação.